Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Estamos aqui para mais uma live, mais um talk, uma aula na nossa jornada de inovação da Semana de Marketing e Vendas para Construção Civil, organizado aqui por nós da AAA, Client Hub, Nelway, mais de 20 empresas que estão fazendo isso acontecer, mais de 50 palestrantes que estão colaborando e trazendo seus conteúdos para a gente. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas Lima, eu sou o CEO do AAA Inovação. Eu estou sendo o host da nossa jornada de inovação. E hoje eu tenho a honra de receber o Pedro Catini, que é Head de Inovação no Bloco, e a gente vai entrar bem a fundo aí em como a gente realmente trabalha processos de inovação, de transformação digital, especialmente no mercado imobiliário. E antes disso, lembrem-se que vocês estão aí assistindo essa live agora, assistindo esse talk agora, e a gente pode trazer mais pessoas para participarem. Então, o evento é gratuito. Coloquem no Instagram de vocês, no Stories, no LinkedIn, mandem no WhatsApp, porque se você está gostando, com certeza tem outras pessoas que também podem aproveitar esse conteúdo. E sem mais delongas, Pedro, obrigado por aceitar esse convite, cara, é um prazer estar trocando essa ideia contigo hoje. Obrigado, Lucas, prazer também todo meu aí, vai ser uma honra poder compartilhar um pouco do que a gente está fazendo e como que a gente enxerga a inovação no mercado imobiliário e construção civil. Massa demais. Pedro, bom, hoje você tem um cargo bonito aí, um Head of Innovation, e eu quero que você comece contando um pouquinho da tua trajetória, como que você caiu na inovação, sabe? Para estar onde você está hoje, sabe? Sim. Então, a minha trajetória, eu acho que ela começa, como grande parte das pessoas, na graduação, né? Então, eu comecei fazendo engenharia e depois pude participar de várias movimentações dentro da graduação, e aí eu acho que a principal experiência foi no Movimento Empresa Júnior, onde começou a abrir as portas para mim, né? Então, eu participei de todas as etapas do Movimento Empresa Júnior, né? Eu fui da Empresa Júnior, depois eu fui da Federação aqui de Santa Catarina, e aí eu acho que aqui foi o grande pulo, assim, porque a gente tinha grandes parceiros na Federação, um deles era o Grupo Brognoli, e aí o CEO do grupo, o Barbosa, ele, né, a gente conseguiu um contato, a gente conversou, tomou um café, e ele falou, olha, eu tenho um grupo de inovação e gostaria de contar com a sua ajuda, topo o desafio, vim para o Grupo Brognoli, naquela época, né, era um desafio de uma equipe interna dentro de uma empresa super tradicional, mais de 65 anos de mercado imobiliário, e o nosso desafio era, né, junto de um programa de inovação aberta com startups, era movimentar um pouco de soluções diferentes para o mercado, né? Então, quando eu chego no mercado imobiliário, eu chego através do Movimento Empresa Júnior, pelas experiências que eu tive, e aí foi... Que ano foi isso? Aposta, né? Isso foi final de 18. Final de 18, eu estou terminando meu ciclo no Movimento Empresa Júnior, e aí eu entro no meu estágio de mercado imobiliário. Mas ali eu estava assim, né? Eu sou da engenharia de energia, não tem, né, nada a ver com o ramo imobiliário. Foi muito pela experiência que eu cultivei dentro do Movimento Empresa Júnior e que aí me trouxe, né, para compor a equipe de inovação do Grupo Brognoli. Aí, enfim, desde lá a gente transformou demais, assim, era uma equipe interna, depois virou 2 squads, que aí hoje já são 2 empresas, né, 2 do grupo. Hoje o grupo no total já tem 9 empresas, então isso é muito bacana. E eu acho que tudo isso é um movimento que parte do mindset, de uma visão mesmo da empresa diferente, né, que o mercado imobiliário, ele, assim como a construção civil, está se transformando, eu acho que agora mais do que nunca com o momento que a gente está passando, e as empresas precisam ter visões diferentes, precisam se posicionar de maneira diferente, e foi a forma como o grupo se posicionou, né, através de um programa de inovação aberta, onde a gente trabalha em paralelo com as startups, né, então, para desenvolver tecnologia, e muitas das vezes essas ideias são transformadas em empresas e futuramente são investidas, aceleradas, né? E aí é onde eu fui evoluindo, né? Então a trajetória saiu de uma equipe, né, até eu entrar de fato dentro da
da empresa Bloco, né? Então, falaram, olha, agora a gente vai tocar mais especificamente a empresa Bloco, e isso já é 2019, meio final. A Bloco nasceu como um squad, ou a Bloco ou vocês absorveram a Bloco? Não, a Bloco nasceu como squad. Nasceu como squad. Isso, ela foi uma parte, né, aquela desmembramento da equipe, virou uma empresa que é a Oliver, que é focada em digitalização de locação, e aí a parte do Bloco, que tem 2 braços, né? Hoje a gente trabalha com a transformação digital no formato de consultoria para as imobiliárias, a gente atende as incorporadoras, e a gente tem o outro braço, que é a inovação aberta, que aí é o nosso hub, né? E aí a gente vai selecionando startups, desenvolvendo os projetos, colocando dentro dos clientes, e aqueles que, né, vão ganhando fôlego, ganhando espaço, a gente vai trazendo com novos filtros, por exemplo, vamos entrar para uma rodada de investimento, vamos acelerar essa plataforma, esse produto, enfim. Então vocês se posicionam muito na Bloco como ecossistema, assim. Então vocês estão olhando tanto para as startups, até no processo de aceleração delas, mas também prestando a sua consultoria de como auxiliar as imobiliárias a se digitalizarem. Isso. A tese sempre foi a inovação aberta, sempre foi o hub ali. O que acabou acontecendo é que, como a gente fazia aquilo para o Grupo Brignoli, e o Grupo Brignoli tem, né, assim, é bem visto já no mercado imobiliário, tem uma tradição, faz parte de grandes associações como a BMI, né? E aí isso acabou chamando a atenção de outras empresas que começaram a nos contatar, tipo, olha, vocês estão fazendo legal aí para Brignoli. Preciso de ajuda. Isso. E naquele momento a gente não tinha nenhum modelo a oferecer, a não ser aquilo que a gente fazia para a Brignoli, que é desenvolver projetos através das startups. O que acabou acontecendo foi, eu acho que a primeira barreira que a gente encontrou é que a imobiliária, a incorporadora, eles sempre falam assim, não, eu quero. Aí você fala, não, bacana, a gente vem com muito fôlego, né, o Hub hoje já tem mais de 80 startups, então a gente fala, não, vamos lá. Qual que é a grande barreira? Às vezes, né, a visão de negócio que é da empresa que não está pronta para esse modelo de trabalho. Então, a gente precisou criar uma estrutura específica que conseguiria se comunicar com a imobiliária, com os gestores. Então, é uma outra linguagem, né? Não posso falar assim, vamos aqui fazer uma POC, um MVP, entendeu? Isso sai um pouco do contexto tradicional do mercado, e aí é por isso que a gente tem o segundo braço dentro do bloco, que é a parte de projetos e produtos. Aí ela é responsável por conduzir esse início de transformação digital, né? Que aí tem muita coisa para rolar ainda. A gente escuta muito, acompanha muito as pessoas mais influentes aí falando de tecnologia, e a gente percebe que é tudo sobre pessoas, sobre a visão do negócio, né? Então, transformação digital não é sobre tecnologia, por incrível que pareça, né? Então, isso é difícil de comunicar, né? Como você vai entrar numa imobiliária que está há muito tempo no mercado e agora a gente tem que olhar para o negócio de maneira diferente, né? Eu acho que essa nossa conversa aqui já é, se não me engano, a 12ª na jornada de inovação que a gente está fazendo. E a tecla que a gente mais bateu aqui foi justamente essa. Tipo, gente, inovação é pessoas, inovação é cultura, inovação é você tem que começar a pensar diferente antes de redesenhar o seu site, sabe? Antes de contratar um fornecedor de uma solução digital. Então, acho que você vem para validar aí, quase para terminar de enterrar esse conceito aí na cabeça de quem está assistindo. Mas, Pedro, eu quero... Por favor, né? A gente começou a conversar, e daí a gente falou sobre inovação aberta, a gente falou squads, a gente falou sobre POCs, a gente falou MVP, a gente falou de um monte de palavra que talvez quem está assistindo a gente pode estar pensando, cara, que língua eles estão falando? Então, vamos tentar contextualizar quem está assistindo a gente, e talvez a gente possa começar tentando entender o que é inovação aberta. E assim, quem está acompanhando a gente até agora, eu acho que já começou a perceber o que é inovação, tá? E quando a gente está falando de inovação aberta, do que a gente está falando? Bacana. Inovação aberta é você conseguir trazer muito um formato de projetos ou práticas, né, para fora da sua corporação. Então, é basicamente assim, quando você traz um ecossistema
seja de tecnologia, seja de empresas como startups, né? Assim, é um ecossistema diferente que você adere junto da sua empresa para conseguir pensar em soluções diferenciadas, né? Então, de maneira prática, assim, como que a gente enxerga hoje inovação aberta? Enxerga inovação aberta hoje você tendo um modelo de negócio sendo trabalhado, ou seja, esse modelo de negócio tradicional sendo trabalhado diante de ideias que podem ser fora da sua empresa, ou seja, um parceiro, uma startup, um empreendedor, enfim, o ecossistema ali dos seus stakeholders vão estar te beneficiando de oportunidades, né? Então, se a gente pudesse construir o que é inovação aberta, seria isso, e dá para colocá-lo em 3 formas, né, em 3 pacotes. Um deles é aquele que a empresa já tem os modelos de negócio ou as ideias que ela queria levar para a prática, então ela leva isso para o ecossistema dela. Outro modelo é quando o ecossistema determina quais serão os seus projetos, as suas prioridades. E um terceiro é quando há um casamento, né? Então, essa informação é de via dupla, né? Essas informações se cruzam. Então, quando a gente está pensando em inovação aberta, eu acho que é legal para quem está assistindo também começar a entender que a inovação ela não precisa começar dentro de um setor, dentro da tua empresa necessariamente. Você pode começar aberto para o mercado, pode começar avaliando o que está acontecendo em todo um setor. E tem um ponto bem, bem importante que quando se estuda administração há alguns anos, a gente fala muito da importância do sigilo, do planejamento estratégico, de como você coloca tudo numa planilha e sabe perfeitamente o que vai acontecer. E nossa, pensa a Deus se ninguém saiba daquele teu plano, porque senão teu concorrente pode passar na sua frente. E daí quando a gente começa a falar de inovação aberta, é do tipo, me diz os seus problemas, as tuas dores, e a gente vai levar isso para o mercado. Você fala, como assim? Sim, a gente vai levar, às vezes, para a concorrência, bater um papo com eles para saber como eles estão resolvendo isso. E daí a gente volta naquele ponto que a gente estava falando sobre pessoas, né? E como tem sido essa conversa com os gestores ou quem o ramo imobiliário, na verdade, né? Quem construiu o Brasil, aí você tem Florianópolis, eu estou em Curitiba, que foi construído nos últimos 50 anos, né? Então, quem está à frente disso muitas vezes está com o modelo mental antigo, né? Como Sim. que é essa conversa, esse bate-papo em relação a olhar para essas novas tecnologias, esses novos movimentos, novos comportamentos que estão mudando e começar a mudar essa cultura dentro das imobiliárias? Bacana. Vou começar falando com uma frase assim, é difícil. É difícil porque imagine que você é gestor de uma imobiliária, você tem 20 anos de experiência de mercado e né, a gente tem que olhar um pouco além das capitais. Quando a gente olha para os grandes centros, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, própria Florianópolis, regiões onde já se tem um consumo de tecnologia, um ecossistema um pouco mais rígido, assim, né, e ele pujante, você acaba tendo discussões, né, sobre isso. Então, por exemplo, eu que sou de uma imobiliária aqui de Florianópolis, os gestores escutam constantemente o tema sobre startups, sobre tecnologia. Eles sabem que, né, o modelo de negócio ele precisa ser alterado, ele precisa ser revisto. Né, o modelo de negócio de imobiliária tradicional ou de uma incorporação, enfim, da construtora. Agora, quando você vai para o interior, é difícil, né? E esse é o desafio do bloco. A gente não atende só as capitais, a gente também vai para o interior. E como que a gente faz isso, né? A gente tenta trazer para ele alguns pilares na conversa. Primeiro, assim, o quanto que ele consegue entender as dores do cliente dele, o quanto que ele consegue entender as necessidades do cliente dele. Quando a gente consegue entrar nesse assunto e passar essa experiência, né, de enxergar o cliente de maneira diferente, colocar o cliente no centro dos problemas, e a imobiliária não tem isso, aí a gente já ganha a primeira conversa, que ele percebe, olha, eu realmente não estou olhando da melhor maneira, não estou atualizado no mercado. O segundo ponto é com relação à própria modelo de negócio e gestão, né? Então, a gente começa a trazer para ele cases, o que está acontecendo, as empresas que estão mudando. A gente tenta evitar de ser, assim, meio assustador e parece que o mundo vai acabar, que a empresa vai acabar. Não é isso, né?
mas a gente tenta trazer para ele um senso de urgência, né? Ele até, eu acho que bem simples, assim, dele começar a ter um mindset de pensar no negócio constantemente, se ele está no caminho certo, o que ele está fazendo, qual o próximo passo, entendeu? Então, são, assim, pequenas conversas, né? Então, as reuniões, elas acabam sendo longas, né? Então, a gente sempre vai de pouco em pouco, mas a gente tem conseguido, de certa maneira, convencer os gestores sobre essas mudanças, né? Então, acho que é sobre isso, deles acompanharem as mudanças que está acontecendo no próprio mercado, então, como está consumindo tecnologia, como está consumindo soluções, como que as pessoas futuramente podem estar consumindo imóveis, né? Então, seja venda, seja locação, e ele está olhando ali para a região dele, né, o entorno dele, também de uma maneira diferente, olhando para as necessidades. Porque, Lucas, eu acho que um ponto relevante é falar de inovação é super importante, mas quando a gente vai para a prática, é legal a gente também olhar para a imobiliária com a perspectiva que ela tem ao entorno dela. Ou seja, se eu estou em São Paulo, eu vou comunicar inovação diferente, entendeu? Se eu estiver no interior, por aí vai. Até porque a inovação, bom, você falou uma palavra aí também, que é o cliente no centro, né? Então, se o meu cliente ainda não está digitalizado, e isso no Brasil ainda é realidade muitas vezes, talvez você dê um passo maior que a perna se digitalizando agora, né? Sim. Então, é realmente olhando para o cliente e entender esse entorno, né? Sim. O primeiro passo que a gente faz aqui no bloco, quando um cliente ou um parceiro vem até a gente, é olhar sobre 3 perspectivas. A primeira perspectiva é sobre as oportunidades, ou seja, sobre o mercado em si, como estão as tecnologias. A outra perspectiva é sobre o cliente, né, daquele parceiro ou daquele cliente, ou seja, né, olhar assim, tá, como é que está a sua relação, você tem a visão de fato? Aí a gente começa a rodar algumas pesquisas para entender como é que está aquela região, aquele mercado. E o último é a própria operação. A gente precisa conversar com a operação, a gente precisa conversar com os gestores, com os coordenadores, enfim, com quem está lá na ponta, porque a realidade deles vai mudar muito se eu falo de tecnologia, se eu falo de transformação digital, ou se eu falo de inovação. E é necessário a gente ter clareza sobre a maturidade, né, de cada um desses 3 pilares, para a gente saber como é que é o primeiro passo, né? Que empatia aí é a peça-chave pelo teu trabalho? Eu acho que dos 2 lados, né? Porque a imobiliária precisa também ter uma empatia com a gente e uma conexão forte para entender, né, que muitas das vezes o que a gente está falando sai um pouco da realidade deles, mas o objetivo ele é comum, né? A gente quer fazer com que as empresas sejam mais sustentáveis, elas consigam se perdurar e acompanhar as transformações, né? Mas sim, concordo com você, Lucas, empatia é bem importante. Cara, que legal aprofundar um pouquinho mais nisso e entender que esse padrão aí de, quando a gente fala de inovação aqui na Vivoe também, a gente sempre fala o quanto ela deve ser contextual, né? Então, tipo, onde você está hoje nesse jogo, então vamos olhar para o teu cenário local, para o teu cenário global de como seus competidores estão fazendo. Geralmente não tá tudo pegando fogo e o mercado vai morrer amanhã, é um processo em constante transformação. O pessoal fala, quando as coisas vão se digitalizando? Tipo, cara, elas já começaram há muitos anos e vão continuar se digitalizando. Então não tem um dia único que isso vai acontecer. Mas, Pedro, quando a gente falou de inovação aberta, e a gente até já chegou a explorar esse termo em algumas outras jornadas que a gente fez aqui, mas seria legal se você conseguisse contar para a gente como a inovação surgiu a partir de algum case que vocês trabalharam. Então, eu falo inovação entendendo que a inovação ela pode ser a melhoria de um processo, a melhoria de uma experiência, a economia, às vezes, num processo onde está vazando dinheiro e você não sabe. Você consegue contar para a gente as conexões que vocês já conseguiram criar aí e colocar na prática? Sim. Vamos lá. Eu acho que assim, o primeiro ponto, quando a gente olhar para cases, o Brasil é gigantesco, então é bom citar bons cases para que enxerguem que isso vai além do mercado imobiliário, que isso vai além de qualquer setor, né? Então, por exemplo, a gente tem muitas referências aqui que a gente gosta, por exemplo, eu gosto muito de citar a Natura, né? Tem um programa desde 2014 com startups, já avaliaram mais de 3.000 startups lá, já tem mais 60 soluções colocadas aí no mercado,
mais de 20 projetos, enfim. Então, uma empresa incrível que tem se superado, inclusive, agora durante a crise, né? A própria Embraer está revendo seu modelo de negócio, então também tem trabalhado com startups. Então, assim, é legal trazer isso mesmo para o mercado imobiliário, a gente gosta de citar isso para as empresas, para elas entenderem que isso vai além do setor, né? Porque elas entenderem que a inovação aberta é isso. A sua referência, a sua próxima solução, a próxima mudança, ela não necessariamente é o seu concorrente, né? Então, é bom a gente enxergar além disso. Mas trazendo para a nossa realidade, cases que a gente já trabalhou, eles, como eu falei, a gente olha muito o ecossistema e tenta tangibilizar em projetos. Então, alguns projetos que a gente já performou, por exemplo, a gente escuta muito falar do Airbnb, e isso para as imobiliárias é algo que fica quase um conflito, né? Porque o proprietário é o grande ouro ali, então eu não vou reter o proprietário, mas aí você olha a imobiliária, ela só atua com a mesma performance de rentabilidade, com o mesmo trabalho em cima do seu imóvel, e quando a gente olha para o Airbnb, não, ele traz uma proposta diferente, e a imobiliária, por muito tempo, né, se distanciou disso, até colocou para o proprietário, não, lá você não vai ter segurança, enfim, e não é bem isso, né? A gente vê vários modelos de negócio centrados na visão do Airbnb e até usufruindo da plataforma e do recurso que o próprio Airbnb deu. Então, um dos cases foi atrair uma startup, né, de São Paulo para operar em Florianópolis, utilizando aí, né, a tese que Florianópolis, uma cidade turística, tem uma sazonalidade significativa durante o ano e, obviamente, isso vai acabar acarretando oscilação ali, né, sobre a rentabilidade de imóveis. E aí, com essa tese para rodar, a gente conseguiu que o proprietário tivesse 5 vezes mais resultado, a imobiliária diminuindo a margem dela sobre, né, porque ela trazia uma startup que também precisava estar ali no contexto da receita. A startup tinha a sua participação, a imobiliária tinha uma participação menor e teve um resultado gerado maior do que ela teria se o imóvel estivesse alocando das mesmas condições. Resultado fim. Proprietário satisfeito porque tem mais rentabilidade, proprietário satisfeito porque o imóvel foi modificado, então foi levado isso em consideração como preparar o imóvel para essa performance. Os locatários, enfim, também super satisfeitos. Então, eu acho que esse é um case legal, que sai um pouco da normalidade do convívio geral da imobiliária, né? E a gente gosta bastante desse modelo de tese, quando a gente consegue trazer coisas de fora. Por exemplo, imóveis compartilhados, da mesma maneira, né? Como que a gente poderia fazer com que os locatários tivessem poder de escolher com quem eles iam dividir antes de chegar no imóvel, né? Então, a gente está com uma startup para conseguir validar essa tese, e é exatamente isso, né? Você conseguir conectar pessoas que têm objetivos em comum, experiências comuns, né? Colocar uma experiência diferente na hora de dividir o imóvel. Eu acho que isso simplifica a vida das pessoas, isso também tá colocando o cliente no centro. E a gente também pode olhar para a incorporação, né? Então, a incorporação é até um desafio maior, porque ela é uma camada do ativo imobiliário, né? A incorporadora, ela atua ali numa camada específica se ela não administra o imóvel, né? Então, ela vai incorporar, vai tentar vender, enfim, ou passar para parceiros locarem, para trazer a rentabilidade do seu investidor. O que a gente fez foi entender um produto que já estava em desenvolvimento, rever a estratégia dele através de dados, através de startups que conseguem monitorar essas influências de arquitetura, de localização, Big Data, para conseguir trazer para a incorporadora uma performance melhor sobre o produto, tanto em rentabilidade para os seus investidores, quanto também, né, em adesão dos clientes. Porque, como eu falei, né, Lucas, quando a gente olha para o cliente dessa maneira, o mercado imobiliário ele muda, ou seja, a forma que você vai alugar um imóvel, vender um imóvel, seus recursos de argumentação são diferentes. Você vai estar olhando realmente para a necessidade do cliente e trazendo o melhor produto para ele. Sim, e o cliente, a gente falou muito em todas as jornadas e também em todos os bate-papos, o quanto
a nossa experiência como consumidor está mudando há muito tempo. Então, a gente já não aceita mais algumas coisas, a gente já não aceita mais algumas burocracias, a gente não aceita mais algumas incertezas que antes a gente colocava, às vezes, no contrato e falava, minha única opção. E parte do que a gente está falando em relação às empresas se adaptarem é do tipo, beleza, então a gente tem que começar a se adaptar a esse novo consumidor que está melhor acostumado, né? Sim. E ele está mais informado também, né? Ele sabe que existem recursos que aquela empresa poderia estar entregando para ele e não está dispondo naquele momento. Então, acho que esse é talvez o grande perigo para as empresas, né? Se elas não se aterem a isso, né? Como ele está bem informado, ele vai saber que ela está indo mal ou bem. Perfeito. E tem a questão de competitividade, né? Do tipo, o jogo do capitalismo permite a concorrência, né? Então, quando você não está fazendo, vai surgir alguém que vai estar fazendo. E daí chega uma hora que é meio nítido para o consumidor, como a gente vê o consumidor escolhendo um Airbnb ao invés de escolher um hotel, escolhendo o Uber ao invés de escolher um táxi, né? Exato. Pedro, infelizmente, nosso tempo é super curto aqui, por isso que eu vou até pular algumas etapas de algumas coisas que eu queria explorar, mas como eu tô vendo que a gente está explorando bastante os tópicos aqui, eu vou direto para a última que eu quero fazer para você, e que eu acho que talvez seja mais importante, tá? A gente fala de mindset, e quando falo de mindset, tem essa palavra que eles chamam, a palavra da moda, mas ela representa a forma como a gente pensa, a forma como a gente olha para as coisas. E daí a gente fala bastante no mindset tradicional e o mindset da inovação, o mindset de mudança. Como eu saí desse paradigma em que as coisas, a economia era completamente previsível, a evolução, digamos assim, do digital, da tecnologia também era mais desacelerada, onde a gente está hoje num mundo de incerteza completa, a gente está vivendo hoje numa remodelagem constante de negócios, porque sempre está surgindo alguma coisa nova. O que eu, como empreendedor, ou às vezes como colaborador também de uma imobiliária, eu posso começar a mudar esse mindset para um mindset da inovação. Bacana. Eu acho que você tem que estar olhando, primeiro, que eu gosto muito de falar assim, né? Suas experiências. Como você citou, nossa, você antes andava de táxi e agora está andando de Uber. Você viveu essa transformação, né? Você viveu essa mudança. Hoje você optar, em vez de ir num restaurante, na verdade não é mais nem opção, né? No momento que a gente está, mas... Atualmente não. Solicitar um alimento, uma refeição por diversos aplicativos, enfim. Então, o que eu quero dizer é, olhe para as suas experiências, elas estão mudando. As suas necessidades estão mudando. A forma como você consome produtos está mudando. Acho que a primeira pergunta é, será que como você consome imóvel, como você comercializa os imóveis para o seu cliente, não vai mudar? Difícil, né? Agora, se você não está satisfeito com esse questionamento, comece a olhar para os seus filhos, né, jovens principalmente, aí, como que eles estão consumindo as coisas. Você vai perceber que as necessidades deles são diferentes da sua, né? Então, é muito engraçado, assim, escutar conversas entre pai e filho, que está mais ou menos no estágio que eu estou, vamos comprar um imóvel ou vamos continuar alugando? Há um tempo atrás isso não era questionado, isso nem entrava para a mesa, era quando eu vou comprar o imóvel. Então, eu gosto de trazer para a realidade da pessoa, sabe? Então, essa conversa, o gestor ele precisa só estar atento, primeiro. Ele precisa talvez perceber o que está acontecendo já na vida dele, né? Exato. Porque isso vai trazer para ele sensibilidade com relação ao negócio, entendeu? Se ele conseguir observar a vida dele, né? Eu gosto muito disso, assim, inovação é observação. Se você está observando o seu entorno, isso vai te impactar nas suas tomadas de decisões, isso vai te trazer questionamentos diferentes, e isso vai refletir no seu modelo de negócio, forma de gestão, né? Então, eu diria isso, assim, dá uma atenção maior ao seu entorno, dá uma atenção maior para conversas abertas com seus concorrentes. Aqui, né, a gente trabalha com inovação aberta, então, como eu falei, eu preciso acreditar que existe abundância. Eu preciso acreditar no mindset de abundância. Assim, todo mundo
tem oportunidade, todo mundo tem mercado. O que vai fazer uma empresa superar a outra? É qualidade, é diferencial, é a forma de relacionamento, né? Então... A gente fala bastante hoje de coopetição. Então, é uma competição cooperativa. Então, eu tenho quase rivais, os quais eu estou me espelhando e eu estou conversando e estou entendendo como eles estão se desenvolvendo, para que eu consiga me desenvolver tanto quanto, sabe? E essa mentalidade de abundância que você comentou é exatamente essa realidade. Tem até uma startup do nosso grupo aqui, do Grupo Brunholi, que ela, eu acho que trabalha bem isso e esforça bem no mercado disso, que eles falam assim, olha, imagine se todas as imobiliárias pudessem compartilhar soluções ou compartilhar serviços. Dentro dessa tese, como é que seria o seu concorrente? Seria no relacionamento com o seu cliente, né? Então, como que você consegue equalizar quase o jogo, né? E aí, para o cliente decidir se ele vai para A ou B, não é mais, né, um diferencial de recurso, mas é um diferencial de relacionamento, que no final do dia é o que importa, né? O quanto que a sua empresa está se esforçando para atender a necessidade daquele cliente, né? Perfeito. Pedro, cara, que prazer poder conversar com você, bater esse papo. É uma pena que a gente tenha pouco tempo, mas eu sei que quem está assistindo a gente aí pode te procurar ainda, pode procurar a Bloco. Como que essas pessoas fazem para chegar em você? Obrigado, Lucas. É um prazer. Realmente foi bem enxuto ali. A gente tinha muita coisa para contar, mas, assim, pessoal, continuar a conversa, rede social, pode me procurar no LinkedIn, Pedro Catini. Podem me procurar também pelo site do Bloco, bloco.digital. Se quiserem um contato mais pessoal, tem o Instagram também, @PedroCatini. Tem o Instagram do Bloco, @bloco.inovação. Qualquer um desses canais, vocês vão poder contar comigo e com toda a nossa equipe lá à disposição para te ajudar. Massa, Pedro. Obrigado de novo. Boa sorte, uma boa continuação de 2020 para você. Não tá fácil para ninguém, tá diferente para todo mundo, mas tenho certeza que a gente, com essa mentalidade aí, a gente vai passar por mais essa. Para todo mundo que está acompanhando a gente aqui, obrigado por mais uma participação. Espero que vocês tenham curtido assim como eu e até a próxima. Valeu, gente!